Imagina só a seguinte situação. Você finalmente conseguiu juntar um dinheirinho, juntar umas milhas no cartão para poder fazer uma viagem internacional, para poder viajar abroad. E você conseguiu pegar o avião com tranquilidade, você já conseguiu passar pela imigração com tranquilidade, já está ali desfrutando bem bom das suas férias merecidas, está conhecendo o lugar, fazendo um passeio turístico, you are sightseeing the place. Quando você conhece alguém, você conhece uma pessoa nova, o que é super comum quando você está viajando, e vocês começam a conversar em inglês, evidentemente. Ele e ela fala da onde é, você fala que você é do Brasil, você já está ali arranhando no inglês, já sabe falar quem você é, já sabe falar seu nome, já sabe se apresentar, cumprimentar a pessoa, até falar a sua idade e o preço de algumas coisas você já sabe. Mas essa pessoa, ela olha para ti e ela quer saber mais sobre você. Então ela te pergunta: What do you do in Brazil? Where do you live in Brazil? What do you like to do on the weekends? What do you like to eat? Do you like to drink coffee? Do you like beer? Do you like wine? What do you like to do when you have a day off? Percebe que essas são perguntas muito simples, mas ainda assim, entendendo a pergunta da pessoa, percebendo que ela é uma pergunta simples, imagina que você trava na situação e você não consegue o principal, que é responder essas perguntas. O que você faz numa hora dessa? E caso você ainda não me conheça, nice to meet you, prazer em te conhecer. Eu sou a Fernanda Dias, eu sou professora de inglês, graduada pela Universidade Federal de Pelotas e ensino inglês praticamente desde o início da graduação. E a maioria das situações que eu trago aqui para vocês são situações que eu já vivi na prática, pois também já tive a experiência de morar no exterior. E tudo isso eu já vivi na prática. A sensação de não saber responder, o nervosismo na hora de falar, o medo, a resistência, tudo isso eu já vivi. Então, por isso, eu resolvi criar esse canal para quem quer aprender inglês do absoluto zero, com conteúdo de qualidade, cuidadosamente pensado, roteirizado e imaginado para você que quer aí aprender o seu inglês do zero, refinar o que já sabe, aí se desenvolver na língua. E aqui eu busco trazer um inglês prático, que você vai sair da aula já conseguindo aplicar no dia a dia. E hoje a gente vai ver uma das estruturas mais usadas da língua inglesa. E deixa eu já te apresentar o nome dessa estrutura. A gente está falando do Simple Present. E você não precisa se preocupar muito com o nome dela, apenas como usar, o que ela é, apenas a utilização prática dela. Essa aula, ela é uma continuação da aula anterior, mas calma, que você vai conseguir assistir essa aula daqui sem problema algum. Mas depois, para você solidificar ainda mais o conhecimento, sugiro que você vá para essa aula chamada Estrutura Básica do Inglês, onde eu mostro como que funciona o cerne, a estrutura principal da língua inglesa. Aquela que, apesar de a língua ir se tornando cada vez mais complexa à medida que a gente vai estudando, aquela parte inicial nunca muda, tá? E essa aula de hoje é a continuação daquela lá. Se caso você já tenha escutado falar do Simple Present, mas você ainda trava com o do, o does, o famoso S no final do verbo, calma que você não está sozinho. O que eu vejo na prática que acontece por já ter passado por vários cursinhos tradicionais, pelo ambiente escolar, eu sei o que acontece. Na maioria das vezes, a gente aprende, a gente tem contato com o inglês, quem tem contato com o inglês, acaba tendo contato com o inglês muito solto. É uma fórmula, é o que você tem que fazer, é a estrutura ali seca.
né? Isso não ajuda você a internalizar o conteúdo. O que ajuda você a internalizar o conteúdo a ponto de conseguir falar com maestria, com confiança, é justamente entender a lógica por trás. Então, hoje, eu vou te ensinar como se você nunca tivesse ouvido falar sobre o Simple Present. E caso fique alguma dúvida, tu pode deixar aqui embaixo nos comentários, que eu leio todos, comento e posso até vir fazer um vídeo em cima da sua dúvida. Para começar, o que é o Simple Present? O nome Simple Present é só a conjugação do verbo. Igual a gente tem o presente do indicativo no português. É o nome da conjugação. Tu precisa saber que eu escrevo está no presente do indicativo do português? Não, é o nome da conjugação. A mesma coisa acontece no inglês. O que é o Simple Present? É a ação, aliás, é a conjugação, é o tempo verbal que a gente usa para falar de ações que acontecem no cotidiano, com frequência, rotina, fatos, algumas generalizações no presente. Vamos ver alguns exemplos de frases para a gente contextualizar o que a gente está vendo. Então, I study English. You study English. Você ou vocês estuda ou estudam inglês. We study English. Nós estudamos inglês. They study English. Eles estudam inglês. Eles ou elas estudam inglês. He, she, it. Então, he studies English. She studies English. It studies English. Percebe que pro I, pro you, pro we e pro they, o verbo ficou igual? Study, 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 study. Mas pro he, pro she e pro it, ou seja, ele, ela ou isto, isso, o verbo muda, né? Porque a terceira pessoa do singular, eu, ele, ela, isso, isto, são as pessoas mais irregulares no inglês. Por isso, ele tem essa conjugação um pouco diferente, que a gente adiciona o S no final do verbo. É simplesmente por essa razão. Então, relembrando, qual é a estrutura que a gente tem? Sujeito, verbo, complemento. Vamos ver mais um exemplo. I like music. He likes music. She likes music. It likes music. You like music. We like music. They like music. Vamos entender. I like music. Eu, sujeito. Qual que é o verbo? Like. Do que eu gosto? Music, o complemento. He likes music. A mesma ideia. Quem que likes music? Ele. He, né? Então, he é o sujeito. Likes é o verbo conjugado para o he. E music é o complemento. She, a mesma ideia. Ela gosta música. Percebe que não tem a preposição de, como se tivesse no Brasil, no português? Não tem, né? Então, she likes music. Tá completo. O she é o sujeito, likes é o verbo, music o complemento. Likes conjugado pro she. It likes music. Isso, isto, likes music é o sujeito. You like music. Lembra que o you pode ser tanto você quanto vocês. Então, você gosta de música. Vocês gostam de música. You like. You, sujeito. Like, o verbo. Music, o complemento. We like music. Mesma ideia. We, sujeito. Like, o verbo. Music, complemento. They like music. They, sujeito. Like, o verbo. Music,
o complemento. Mais um exemplo. They work here. They, sujeito. Work. Repete comigo. Verbo e complemento. O gato respondeu junto. Enfim. Então vamos lá. They work here. She works here. I work here. He works here. It works here. You work here. We work here. E novamente, essa estrutura ela é bem rígida. Então, essa estrutura não aceita improvisações, adaptações, sabe? Então, sempre grava essa estrutura. De quem que eu tô falando? Qual é a ação? E o que complementa essa ação? Pensa aqui comigo. Essas estruturas, todas essas frases que eu te mostrei, elas são afirmativas? Elas estão negando alguma coisa? Ou estão fazendo alguma pergunta? Evidentemente, elas são afirmativas, né? Quando eu falo I work here, eu estou afirmando essa situação. Mas e se eu quiser dizer que eu não faço alguma coisa aqui? Né? Por exemplo, eu não ensino francês, eu ensino inglês. Bem que eu vou passar essa frase para o inglês. No Simple Present, e como eu venho dizendo, a língua inglesa ela é bem lógica. Então, na negativa, o que você vai ter? Você segue a mesma estrutura da afirmativa no sentido de começar com o sujeito. Mas, entre o sujeito e o verbo, você vai precisar de dois elementos. Um que vai indicar o tempo verbal, o Simple Present, e o outro que vai indicar a negação. Em seguida, o verbo e o complemento. Então, nesse sentido, quando eu falo que eu não ensino francês, como é que vai ser? I, o sujeito, o do é a parte que indica o Simple Present. Então, a gente vai ter I do not teach French. O I é o sujeito, o do é a parte que representa o Simple Present na frase, o not é a parte que representa a negação, teach é a ação e French é o complemento. Percebe que a gente adicionou mais coisa, mas a lógica é a mesma. Então, para você poder praticar, construir essa estrutura, eu vou falar algumas frases na negativa e você vai tentar escrever para mim. Então, eu não ensino chinês. Tenta escrever aí. Eu não ensino japonês. Tenta escrever aí. Eu não como sushi. Mais uma. Eu não trabalho lá. Agora, quando eu quero falar que ele não estuda inglês, ela não estuda inglês, e isto não estuda inglês, você vai também colocar na frase um elemento que vai indicar que você está falando na terceira pessoa do singular, que é o famoso S no final do do. Então você vai ter He does not study English. She does not study English. It does not study English. Então, por exemplo, o he é o sujeito, o do ali é a parte da frase que indica o presente, o simple present,
O es no final do do é a parte que indica que está na terceira pessoa do singular. O not, a negativa. Depois você vai ter o verbo e o complemento. E isso se repete para todos os verbos no Simple Present. Na prática, ninguém fala separadinho assim. Normalmente, o inglês se estrutura em blocos, né? Não que a pessoa fale rápido demais, ela faz conexões com as palavras. E uma coisa muito comum, principalmente na fala, é as contrações. São as contrações. Então, quando eu falo they do not work here, eu posso pegar o do e o not e juntar. E eu vou ter they don't work here. Na próxima, she works here. Então, she works here, afirmativa. Na negativa, she does. Na negativa, she does not work here. Juntando os dois, eu vou ter she doesn't work here. Agora que nós já falamos da... Olha só quanta coisa a gente já viu. A gente já entendeu o que é o Simple Present, para que ele serve, a estrutura afirmativa, a estrutura negativa, e agora nós vamos ver a estrutura interrogativa, tá? E detalhe, o do e does, eles são o que a gente chama de auxiliary verb, verbos auxiliares. Ele não tem função de ação alguma. A única função dele na frase é justamente indicar o tempo verbal. Tem outros verbos auxiliares que a gente vai vendo ao longo do curso. Mas o do e o does indicam o Simple Present, tá? E na hora de montar a pergunta, isso é quase que uma regra universal no inglês. E raramente você vai me ver falando isso, porque para toda regra tem a sua exceção, mas essa regra realmente é universal. Na pergunta, o auxiliary verb, o verbo auxiliar, ele sempre vai para o início da pergunta. Por quê? A língua, ela é lógica, como eu sempre digo. E ela se estruturou da seguinte forma. O do e o does eu vou ouvir ele primeiro na pergunta. Então, eu já vou saber que aquilo ali é uma pergunta. Olha que incrível! Então, eu tenho, no caso, né, I study English. Se eu quiser transformar isso para pergunta, eu vou usar o do no início, o sujeito e depois o verbo. Então, por exemplo, do I study English? Do you study English? Do they study English? Do we study English? Tá? Pro he, pro she ou pro it, does she study English? Percebe que não tem S no final do verbo mais, porque tá lá no início, com o does. Does she study English? Does he study English? Does it study English? Alright? Então, percebe que na estrutura da interrogação, você vai colocar o do, o does, no início da frase. Tá joia? Tenta fazer para os outros exemplos do I like music e work here. They work here, I work here, she works here. Tenta fazer para você poder praticar. No próximo vídeo, eu vou te mostrar como que você pode responder usando esses verbos. Eu vou trazer várias frases contextualizadas com mais de 15 verbos que você pode já sair utilizando na prática. Não coloquei nessa aula para não ficar muito extenso. Então, se você ainda não é inscrito e você está gostando do conteúdo, já se inscreve e clica no sininho, porque daí o YouTube vai entregar para você e você vai conseguir assistir logo que eu liberar o vídeo. Agora, para a gente finalizar a nossa prática de hoje, eu vou colocar novamente umas frases aqui na tela e eu quero que você repita comigo. Sem decorar, sem tradução, apenas se imagine, se projete ali, linda na Times Square, falando inglês, lindo na Times Square falando inglês, e
conversando com alguém e você vai começar a conversa. Hello, good morning. Hello, good afternoon. Do you work? Do you study? Does your friend live here? What do you do? What do you do every day? Do you go to the gym? Pratique essas perguntas. E como uma boa brasileira, você vai perguntar: Do you drink coffee? Do you like Brazilian coffee? Pratique essas perguntas na frente da câmera, na frente do espelho, sozinho, sozinha no quarto, na sala, lavando louça, que eu tenho certeza que quando a situação acontecer com você, ao menos essa estrutura você já vai saber usar com maestria. E se o conteúdo desse vídeo foi relevante para você, fez sentido para você, se inscreva, não se esqueça de curtir o vídeo. Eu fico um pouco com vergonha de fazer esse jabá, mas ele é importante para o YouTube entender que o conteúdo é relevante e que, gente, aprender inglês pode mudar a vida de vocês. Eu vi um dado esses dias que 5% dos brasileiros sabem falar inglês com confiança. Imagina você fazendo parte desses 5%. Você conseguindo uma promoção no seu trabalho porque você tem coragem de falar inglês e você já está vendo que não é um bicho de 7 cabeças. Você conseguindo viajar sem passar sufoco porque você sabe se comunicar em inglês, isso pode mudar a vida de vocês. Aprender inglês mudou a minha vida totalmente. Hoje em dia é a minha profissão. Então, tudo que eu ensino aqui é porque eu vi na prática o quanto que esse conhecimento é valioso. Então, curta o vídeo para o YouTube passar para mais pessoas terem contato com esse inglês que pode transformar a sua vida. E caso você esteja precisando de uma assessoria um pouco maior, uma mentoria um pouco maior, eu também forneço aulas individuais e em grupo, personalizadas, focadas em quem quer aprender inglês do zero, devagar, com qualidade, com constância. Então, caso seja o seu interesse, eu vou deixar o meu Instagram, que é por onde eu respondo as pessoas com mais facilidade, na descrição do vídeo, tá? Então, fique à vontade para entrar em contato comigo, tire as suas dúvidas. Se você quiser algo bem direcionado, eu também trabalho com essa parte também, tá bom?